Nesse vídeo, então, a gente vai comentar aí sobre os circuitos sequenciais, né? Se os circuitos combinacionais são aqueles circuitos que dependem só das variáveis de entrada, né? O circuito sequencial, como o nome já diz, ele vai fazer uma sequência daquilo que tem na saída, né? Então, ele não depende só dos valores atribuídos nas variáveis de entrada, que são sensores, botoeiras, né? Mas também depende de um estado anterior da saída, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho aí de eletrônica digital, que é o recurso do flip-flop. O flip-flop é o que representa esses circuitos sequenciais. Existem vários tipos de flip-flop. A gente vai colocar aqui para nosso vídeo o recurso aqui do flip-flop RS, tá? Então, vamos lembrar aí como que funciona o flip-flop RS, né? Ele pode ser construído de duas formas diferentes. Então, esse circuito digital que está aqui, ó, ele está dentro do flip-flop RS. Ele pode ser no tipo NAND, como está aqui, ou poderia ser também no tipo NOR, substituindo essas duas portas aqui por NOR, tá? Então, veja só. Ele depende de uma entrada S, essa porta lógica aqui depende, para proporcionar uma saída, depende de uma entrada S, mas também depende do estado de uma saída Q, que vem para cá, tá? Da mesma forma, essa outra porta lógica NAND depende de uma entrada R, mas também depende do estado que está aqui dessa saída que está entrando também nessa porta lógica, tá? Então é isso o que significa um circuito sequencial através do flip-flop RS. Além de depender do estado aqui das variáveis de entrada, vai depender também do estado das variáveis de saída. Como aqui a saída é a mesma, então já diz, ó, essa saída aqui, que é a Q, vai estar invertida em relação a essa saída que é o Q negado. E vai ter um caso que ele vai dar um erro lógico aqui que a gente vai explicar, tá? Mas vamos começar a analisar aqui através da tabela. A primeira situação, eu vou considerar que a entrada R e a entrada S estão iguais a zero, tá? Então vamos analisar o que acontece quando R igual a zero e S igual a zero, tá? Aqui, ó. Tá, pronto. Então aqui está sendo representado quando R igual a 1 e S igual a 1. Vamos trocar aqui, ó. Tá? Colocar S igual... bom, para começar, vamos identificar aqui, ó. Quando as lâmpadas estão acesas, significa 1. Tá? Quando as lâmpadas estão apagadas, significa 0. Aqui estão tudo acesas, significa 0. Tá? Coloquei para diferenciar o Q do Q negado. Tá? Eu coloquei verde é o Q, esse aqui é o mesmo que está vendo aqui, então é verde também. E aqui é o Q negado, que é azul. Então, como esse sinal aqui é o mesmo Q negado, então é azul também. Daí a entrada da S está em vermelho, R está em vermelho, e as saídas aqui da inversora, que são só essas entradas invertidas, vão estar em vermelho também. Aqui estão branco porque estão apagadas, tá? Então vamos desligar a entrada S e desligar a entrada R, que é o estado quando o flip-flop está nesse primeiro estado. Então significa o seguinte, ó, se com as duas saídas RS igual a zero, se a saída Q tiver igual a 1, ele vai manter essa saída igual a 1, tá? Se eu colocar a saída aqui igual a zero, né? Então, eu vou voltando aqui ao estado 00 na entrada, ó, ela mantém o mesmo resultado, tá? Então, ela sempre mantém o estado anterior da saída, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui, tá? Então, se é 0 e 0, daí eu considero as duas saídas do estado anterior delas igual a zero, isso aqui não existe. O estado anterior da saída aqui tem que ser diferente do estado anterior da saída aqui negado. Se uma está zero, tem que estar 1.
Então, nesse caso, a gente diz que é um estado que não existe, né? Não existe essa situação. Nunca pode ter Q igual a Q negado, tá? Mas, como a gente viu na outra situação, se a saída Q for igual a 0 e a saída Q negada for igual a 1, então o estado futuro vai ser o mesmo, porque ele vai manter esse resultado, tá? Então, vai continuar o estado futuro, vai ser 0 da saída Q, ó, o anterior era 0, manteve o 0, e o Q negado, que era 1, manteve no futuro a saída 1. Se o estado anterior da saída Q era 1, e o estado, significa que o estado anterior da saída Q negada era 0. Então, vai manter esses valores. Q futuro vai ser igual a 1, e Q futuro negado vai ser igual a 0. Manteve os mesmos valores. Se as duas saídas são iguais a 1, não existe, né? Porque não pode Q ser igual a Q negado. Sempre tem que ser invertido, tá? Então, nessas duas situações. Aqui, a primeira conclusão que a gente chega é que quando R igual a 0 e S igual a 0, o estado futuro é igual ao estado anterior. E a gente chama isso aí de estado de memória, tá? A gente, olha lá. Então, só explicando aqui, ó, com R igual a 0 e S igual a 0, mantém o estado anterior, né? E a gente chama isso de memória. Vamos lá para o próximo ensaio. Quando R igual a 0 e quando S igual a 1. Vamos lá para o circuitinho novamente. Trocar a tela aqui. Então tá lá. Agora está dizendo o seguinte. Vamos supor que estava a saída aqui estava igual a 0. Então, se eu apertar o S, colocar o S igual a 1, colocar S igual a 1, a saída fica igual a 1, né? E vamos supor que, vamos voltar aqui, ó. Voltei para o estado 0, 0, né? As duas estão apagadas, aqui R e S estão desligados, manteve o estado anterior. Então, se a saída aqui estava ativada e eu apertar o S de novo, ela vai continuar ativada, tá? Então, se ela tivesse igual a 0, que é nessa situação aqui, ó, né? Se ela tivesse igual a 0, tá? E eu pressionar o S, né? Colocar um sinal 1 na entrada S, ela vai ficar ativada, tá? Se eu voltar para o 00, ela mantém o resultado que é a memória, tá? Agora, se eu ativar o S de novo, ela continua ativada. Se as entradas estivessem proibidas, por exemplo, tem um estado proibido que vai acontecer ficar 0, 0 ou 1 e 1, né? Se ela estivesse nesse estado aqui e eu pressionasse o S, ele ia fazer com que a saída futura Q fosse igual a 1 e Q negado igual a 0, como a gente viu no circuito. Se tivesse essa situação em que a saída Q estivesse igual a 0 e Q negado igual a 1, então ele ia fazer a mesma coisa, ele ia fazer com que a saída Q fosse de 0 fosse para 1 e a Q negada de 1 fosse para 0. Se a saída Q tivesse igual a 1 e a Q negada igual a 0, ele ia manter esse resultado, porque ele ia fazer com que manter aí, né, quando o 7 está igual a 1, o S está igual a 1, né, ele faz com que a saída Q fique igual a 1. Então, se ela já estava igual a 1, vai manter ela igual a 1. E a saída Q negada vai igual a 0. Se acontecesse outro estado proibido aqui, que anteriormente estava, é um erro lógico que a gente chama, né? As duas saídas estão iguais, que não deveria, né? Estão iguais a 1. E eu coloco 1 na saída S e 0 na saída R. Então, vai ficar com que a saída aqui fique igual a 1 e Q negado igual a 0, certo? Então, a conclusão que a gente chega quando R igual a 0 e S igual a 1 é que a saída Q futura vai ser sempre igual a 1, tá? Então, independentemente do que tinha anteriormente aqui, a saída Q futura vai ser igual a 1 e o Q negado futuro vai ser igual a 0, tá? A gente fala que seta a saída Q, tá? E, obviamente, reseta a saída Q negada. A próxima condição é quando R igual a 1 e S igual a 0. Vamos lá no circuitinho ver essa situação. Tá lá. Então, agora,
aqui ó, tá 0, 0, que é o estado de memória. Vamos colocar R igual a 1. Então, aqui a saída anterior tá Q igual a 1 e Q negado igual a 0. Se eu pressionar o R, ó, ele vai colocar R igual Q igual a 0 e o Q negado igual a 1. Tá? Se eu voltar a colocar o R igual a 0, ele mantém o estado anterior. Ó, 0 no Q e Q negado igual a 1. Então, toda vez, e se eu colocar R de novo agora na situação, ele mantém esse estado aí, que é Q igual a 0 e Q negado igual a 1. Tá? Então, essa é a nova situação que a gente vê. Tá? Se R igual vai estar em nível lógico alto, 1, né? E S em nível lógico baixo, que é 0, então a saída Q sempre vai ficar igual a 0 e Q negado igual a 1. Vamos voltar lá para o slide. Então, começando aqui na primeira situação, que seria o caso um erro lógico, tá? Pode acontecer em flip-flop RS, esse erro lógico pode acontecer, ele não é desejado, mas pode acontecer, tá? Então, se tiver nesse erro lógico, ele vai fazer com que a saída, depois que você colocar o R igual a 1 e o S igual a 0, ele vai fazer com que a saída futura Q seja igual a 0 e o Q negado, então, igual a 1. Se o estado anterior das saídas fosse Q igual a 0 e Q negado igual a 1, então ele ia forçar a ficar nessa forma ainda também. Tá? Se R for igual a 1 e S igual a 0, ele vai fazer com que a saída Q futura seja 0 e Q negado igual a 1. Se a saída anterior, o estado anterior da saída fosse Q igual a 1 e Q negado igual a 0, e eu colocar R igual a 1 e S igual a 0, então o estado futuro vai fazer com que Q futuro seja igual a 0 e o Q negado futuro seja igual a 1. Se tiver esse outro estado proibido, né, onde as duas variáveis estão de saída estão igual, Q igual a Q negado, que as duas estão iguais a 1, então, e daí eu colocar R igual a 1 e S igual a 0, ele vai forçar a fazer ficar Q futuro igual a 0 e Q futuro negado igual a 1. Tá? Então, conclusão, quando R igual a 1 e S igual a 0, Q futuro é 0. E a gente diz que reseta a saída aqui. Tá? Considerando só a coluna da saída aqui, reseta a saída aqui. E agora vem aquela situação em que R igual a 1 e S igual a 1. Isso aí seria a mesma coisa que eu quisesse setar e resetar ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que ele é um estado proibido. E esse estado proibido causa um erro lógico. Vamos lá para o circuitinho. Então, ó, aqui R está igual a 0 e S está igual a 0. Você vai observar que se eu colocar R igual a 1 e S igual a 1, ó, deu um erro lógico. Fez com que as duas lâmpadas acendessem Q igual a 1 e Q negado igual a 1 também. Bom, Q a gente sabe que uma variável, ela mesma invertida, sempre tem que estar invertida. Então, se Q é igual a 1, Q negado sempre tem que ser igual a 0. E se você colocasse a porta lógica NOR no lugar da NAND aqui, então as duas iam ficar iguais a 0, tá? Nesse caso aqui, vai dar as duas iguais a 1, tá? Então isso aqui é um erro lógico, certo? Então, é isso que acontece quando as duas entradas são iguais a 1. Vou voltar lá para o slide. A gente vai ter que, em qualquer condição de estado anterior, se você colocar 1 e 1, é um estado proibido, então é um erro lógico, tá? Então, não é um estado que a gente utilize, tá? Tá lá, ó, R igual a 1 e S igual a 1, Q futuro igual a Q futuro negado, então, erro lógico, estado proibido, tá? Então, agora que a gente deu uma relembrada em flip-flop, a gente tem um diagrama de contato, o flip-flop RS funcionando, que é o contato selo, tá? Então, o funcionamento aqui do contato selo, ele vai justamente representar aí o flip-flop RS.
Vamos lá para mudar a tela aqui para o outro simulador, o Fluid Sim. Então aí, tá? Então tá aqui, ó. Eu coloquei os nomes justamente das chaves aqui dos botões como R e S, para você lembrar do flip-flop RS. A saída aqui, né? Só considerei a saída aqui, aqui. Aqui a saída aqui anterior, que é o estado anterior, tá? E aqui é o que futuro. E daí ele acionando uma lâmpada aqui, tá? Então, veja só, vamos ligar, então, já está acionado aqui, está ligado o dado play. Então, quando está 0, 0, a lâmpada está apagada e mantém apagada. Se você apertar o 0, ele vai jogar 0 aqui e vai manter apagado, tá? Se voltou para 0, 0, não mantém a lâmpada apagada. Se eu colocar S igual a 1, então lá, acende a lâmpada, tá? Tiro, ele volta para o estado anterior, que é R igual a 0 e S igual a 0. Ó, R igual a 0, não tô pressionando e não estou pressionando, então R igual a 0, S igual a 0, manteve o estado anterior, tá vendo? Estava igual a 1, manteve igual a 1. Se eu colocar R igual a 1, S igual a 0, que é pressionar o R e não pressionar o S, então ele joga 0 na saída, apaga a lâmpada, né? E se eu tirar o dedo do botão, que é colocar o estado 0 e 0 novamente, ele mantém o estado anterior, tá? Nesse caso aqui, se eu tentar apertar os dois botões simultaneamente, né? Se eu apertar o R e quiser apertar o S também, não vai acontecer nada na saída, tá? Vai manter ela desligada, tá? Nesse caso, mantém ela desligada, tá? Então não acontece nada. É um estado que a gente não vai usar. Os únicos estados que a gente vai usar é quando R igual a 0 e S igual a 0, que mantém o estado anterior, R igual a 1 e S igual a 0, que vai fazer com que a lâmpada fique apagada, e S igual a 1, R igual a 0, que vai fazer com que a lâmpada fique acenda, né? E daí, voltando para 0, 0, mantém acesa, tá certo? Então tá aí um circuito de diagrama de contatos para representando o flip-flop RS. Então, um contato normalmente fechado, em série com contato normalmente aberto. Esse contato normalmente aberto de um botão está em paralelo com uma saída, que seria um contato do contator também normalmente aberto, então paralelo. E aciona uma bobina que é a saída do contator, que seria como se fosse a saída do contator. Tá? Então, voltando lá para o Zélio. Então, aqui no Zélio Soft, você vai construir aqui, ó, pegando o contato I1, que seria o contato normalmente fechado, né? A entrada R, junto com R2, o S, que é a entrada I2, e daí uma saída aqui, T1 aqui, que seria o Q, né? E daí, como estado anterior, a gente coloca em paralelo a própria saída aqui, com contato normalmente aberto, em paralelo com o I2, que está normalmente aberto. Né? Então, simulando esse circuito aqui, vamos lá para simulação, tá? Vamos rodar o programa, então nós temos aqui as duas botoeiras e a lâmpada aqui. Vamos colocar mais próximo aqui. Então, 0 e 0 mantém o estado anterior, está apagada, ela mantém apagada. Se eu setar, que é ligar o I2 aqui, né? Vai acender a lâmpada. Se eu voltar da 0 0, a lâmpada continua acesa. Né? Se eu pressionar o R, vai desligar a lâmpada, vai ficar apagada. E voltando para o estado 0 0 aqui, mantém apagada. Tá? Então, esse circuito aí simulado aqui no programa Zélio, que é simular aquele diagrama de contatos que a gente viu lá. Tá? Vou voltar lá para o slide então. E agora o que eu quero falar é sobre essas saídas set e reset. Tá? O diagrama ladder, você pode substituir esse contato selo pela função set e reset. Eles funcionam exatamente como flip-flop RS.
Então vamos voltar mais uma vez lá para o Zélio, né? Colocar lá no software. Então vamos voltar aqui para programa, tá? E vamos apagar tudo isso daqui. Ao invés de colocar contato selo, vamos colocar aqui uma saída que é o I1, uma entrada, né? O I1. Primeiro quadrado aqui. E 1 e 2, que seria o R e o S aqui, né? O que vai fazer o R? O R, ele vai resetar. Então você pega a saída Q1 aqui e coloca Q1 também aqui embaixo. Então, só que a única coisa que você vai fazer é clicar com o botão direito. Você vai dizer que o I1 está resetando, que é o R, né? E o I2, que é o 7S, né? Ele vai setar. Então, vamos colocar aqui. 7. Aí, ó. Então, isso aqui na simulação é a mesma coisa que contato selo. Se você pressionar o I2, ele vai ligar a lâmpada através da saída Q1, né? E se você apertar o I1, ele vai dar o reset na lâmpada, para você desligar a lâmpada. Vamos simular, né? Então tá aqui, o circuito é o mesmo, vou colocar para rodar. Quando eu apertar o I2, ó, 00, né? Não estou apertando nenhum, está apagado. Se eu apertar o I2, ó, acende a lâmpada, seta a lâmpada. Mantive apertado. Se eu tirar o dedo do botão, ele tem que manter acesa. Então, mesmo tirando o dedo do botão, como eu setei a saída, né? A gente chama de setar, né? A lâmpada ligou e manteve ligado, tá? Para eu desligar essa lâmpada, então tem que usar o recurso do reset, que é esse R1 aqui, ó, tá? Então tem que pressionar o I1 vai ativar a saída reset, Q1, daí a lâmpada apaga aqui, ó, tá? Então faz a mesma coisa, a mesma função do contato selo, tá? Fechou essa parte, então, memória, flip-flop RS, né? Contato selo, recurso do CLP 7 reset, tá? Outro recurso do CLP é a dos temporizadores, tá? Aliás, vamos fazer um exemplo aqui antes de usar o temporizador. Ó, desenvolver um circuito que acione duas lâmpadas da seguinte forma. Enquanto nenhuma lâmpada estiver acesa, se eu pressionar a primeira botoeira, acende a primeira lâmpada. Se eu pressionar a segunda botoeira, acende a segunda lâmpada, tá? Isso se nenhuma lâmpada estiver acesa, tá? Segunda situação. Se a primeira lâmpada estiver acesa, não poderá acender a segunda lâmpada, mesmo pressionando a segunda botoeira, tá? Então, se já tiver a lâmpada acesa, a primeira lâmpada acesa, não consigo acender a segunda lâmpada. Terceira situação, se a segunda lâmpada estiver acesa, não poderá acender a primeira lâmpada, mesmo que se eu pressionar a primeira botoeira, tá? Então vamos lá para o diagrama, para o Soft. Vou colocar em programa novamente, apagar tudo isso aqui, e eu vou fazer as duas situações. Esse circuito aí se chama circuito de intertravamento, tá? Enquanto uma bobina está ativada, a outra não pode ativar. Primeiro eu vou colocar como o recurso aqui como contato selo, tá? Então vou colocar aqui um contato de íon fechado, né? Vai desligar. Vamos colocar o I2, que vai ativar uma saída Q1, que é a primeira lâmpada, né? E para manter essa primeira lâmpada acesa, eu vou colocar o Q1 aqui em paralelo com o I2, tá? E assim, ela fica acesa igual ao exercício anterior, tá? Só que tem duas lâmpadas, então vamos pegar lá. Nas entradas, o I3, né? E para que o I1 desligue a qualquer momento, isso que você diz que a botoeira tem uma botoeira para desligar, né? Às vezes é meio óbvio isso daí, mas a gente não coloca muito, a gente não acaba não colocando para desligar.
Então, coloquei o I3 partindo daqui, ó, né? Então, vai desligar tanto o I, se eu pressionar o I1, vai desligar tanto a lâmpada 1 quanto a lâmpada 2, tá? Eu vou colocar o Q2 em paralelo com o I3 aqui, que é para manter o contato cedo, tá? Eu aí não vou desligar. Tá? Só que isso aqui, o que ele vai fazer? Vamos simulá-lo. Nesse instante, ó. Se eu apertar o I1, que é o desliga, não vai fazer nada, né? Vamos rodar. Se eu apertar o I2, então vai ligar, ó, liga uma lâmpada. E se eu ligar I3, o que vai acontecer? Vai ligar a lâmpada 2, porque eu não fiz a situação de intertravamento, tá? Eu consegui ligar as duas simultaneamente. Então vamos voltar para a programação, né? Eu preciso fazer o chamado intertravamento, que é pegar um contato da saída Q1, que é essa saída aqui, né? E colocar aqui, só que normalmente fechado. Então, quando eu ativar a saída, essa saída aqui, essa entrada vai abrir. E ela abrindo impede, mesmo que eu queira apertar o botão, que eu vou ver depois, não vai conseguir acionar Q2. A mesma coisa eu vou fazer com a saída Q2 aqui, ó, para que não acione Q1. Então, vou inverter aqui, ó, né? Para eu inverter o contato, eu estou apertando a tecla espaço, tá? A tecla espaço aqui, eu inverter o contato de fechado. Ou você poderia também com o botão direito aqui, normalmente aberto, normal open, normal close. Vamos lá. Então agora simulando vai dar certinho esse circuito aqui, ó. Então, vamos rodar. Se eu pressionar o botão I2, ó, acendeu a lâmpada 1. E se eu quiser assinar, você vê que abriu o contato aqui de Q1, tá? Se eu quiser acender a 2, eu não vou conseguir porque esse contato aqui está aberto. Posso apertar ele até fica vermelho ali até onde chega a chavezinha aqui, ó, né? Simulando que iria passar energia, mas não passa para o lado de cá porque está aberto esse contato. Tá bom. Beleza? Para eu conseguir ligar a lâmpada 2, eu vou ter que desligar o circuito, que é através do I1, vai abrir esse contato aqui, né? Aqui, desliga a lâmpada. Vai pressionando a lâmpada 2, o botão, a botoeira 2 aqui, né, que é o I3, então acende a lâmpada 2. Mantém aceso através do contato seu. Tá? Se eu quiser acender a lâmpada 1, não consigo porque tem essa proteção aqui, ó, que está impedindo que eu consiga acionar a lâmpada 1. Eu vou conseguir quando eu desligar as duas lâmpadas estiverem desligadas, certo? Então essa é uma solução usando o contato selo. Então, vamos apagar tudo aqui e vamos usar a solução usando set e reset. Tá? Então é o seguinte, eu vou colocar, deixar o I1 por último, colocar para ficar igual ao outro, colocar o I2 e vai ativar a saída aqui 1 e colocar o I3 e vai ativar a saída Q2. E daí eu já vou colocar a saída, a entrada I1 e vai estar resetando tanto a saída Q1 quanto a saída Q2. Deixar ele lá na pontinha só aqui. Tá. Então, vou colocar aqui. Tá? O que eu vou fazer? Vou trocar aqui, ó. Né? Aqui, ó. Apertando o espaço eu já troco. Então, SV7. Aqui também é SV7. Aqui os resets. R1, R1 e R2. Tá? Dessa forma, eu ainda não vou conseguir fazer. Eu vou ter que fazer a proteção do mesmo jeito. Tá? Eu tenho que colocar um contato de Q1 para impedir, fechado, né? Para impedir que Q7 e Q2, quando o Q1 estiver ativado, e um contato de Q2 impedindo que Q7 e Q1 quando o Q2 estiver ativado. Tá? Simulando lá, então, com 7 e reset, for para rodar. Então, as duas lâmpadas estão desligadas. Na primeira situação, posso ligar qualquer uma das duas. Vamos ligar a primeira lâmpada primeiro. Tá? Apertando I2. Aperta I2, liga a primeira lâmpada. Ele abriu o contato aqui embaixo. Né? Então, se eu pressionar e manter ligado, mesmo sem usar o seu. Se eu pressionar o I3, eu não consigo acender a lâmpada 2. Impedindo aqui. Tá?
Agora, para desligar a lâmpada, eu tenho que resetar ela. Então, como o I1 está resetando a saída T1, eu vou apertar aqui, desligou. Tá? Agora sim eu consigo pressionar a botoeira 2, que é o I3 aqui, daí aciona a saída T2 da lâmpada 2. Né? E não consigo acionar a lâmpada 1. Tá? Se eu desligar aqui, apertar o I1 ali, e a botoeira B0, ele reseta as duas saídas, então liga qualquer uma das duas lâmpadas aqui. Tá? Então tá aí, os dois recursos do CLP, utilizando o contato selo e utilizando as saídas set e reset. Voltando aqui para cá, então já fizemos esse exemplo. Vamos lá agora para o próximo recurso do CLP, que é o temporizador, também chamado de timer. Né? Em comandos eletromecânicos podemos contar com esse recurso também, que é o relé temporizador. Né? Então vamos ver aqui um pouquinho da teoria do relé temporizador. Existem 3 tipos de relés temporizadores. Tá? O primeiro é esse aqui, ó, com retardo na energização. A simbologia dele é essa daqui, né? Lembrando que ele tem uma chavezinha diferente, que ela tem uma entrada e 2 saídas, né? Então, entre o 15 e o 16 é a entrada normalmente fechada, entre o 15 e o 18 é normalmente aberta. Quando passa o tempo do temporizador, então, depois que energiza, passa o tempo, ele muda essa chavezinha de posição, vai do 16 para o 18. Continua no 15, mas vai do 16 para o 18. Né? Como é que ele funciona? Esse gráfico aqui demonstra. Ó. A partir do momento que energiza a bobina, que é o do A1 para o A2, né? O contato normalmente fechado, ele já continua fechado, ele estava energizado e mantém energizado. E aqui, ó, nesse instante, começa a contar o tempo. Conta o tempo, quando passa o tempo, então ele muda o estado. Estava energizado de 15 para 16, ele vai energizar de 15 para 18 aqui. Ó, tá? Isso vai ficar energizado até que eu desligue a bobina. Tá? Então esse é o funcionamento do relé temporizador com retardo na energização. Vamos buscar lá no Fluid Sim uma simulação disso daí. Fluid Sim. Deixa eu buscar o Fluid Sim aqui. Tá? Vamos lá, está aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, relé temporizador com retardo na energização, que é a simbologia é essa, com um xizinho aqui. Eu deixei separado aqui já o com retardo na desenergização, que a gente vai ver depois. Vamos ver isso, ó. Chavezinha do 15, botar invertida, deixa invertido os contatos. Então, aqui é o 18, que normalmente é aberto, tá? E aqui é o 16, que normalmente é fechado. O 16 eu deixei aberto, o que vai fazer esse circuito? Quando apertar o botão, vai fechar, vai energizar a bobina do computador 1 e fechar o selo. Então, isso aqui, esse contador é só para manter o circuito energizado. Ele vai energizar também a bobina do temporizador KT1 e vai começar a contar o tempo. Aqui está para 5 segundos. Então, o que acontece? 5 segundos depois, esse contato vai vir para cá e vai fechar para acender a lâmpada. Vamos ver lá se é isso mesmo que acontece lá. Contou o tempo, fechou o selo aqui, passando, contou o tempo, terminando de contar o tempo, ó, acendeu. Então, 5 segundos depois, acendeu a lâmpada, certo? Daí, para o fim inicial, ó, só vai apagar a lâmpada, voltando para a posição inicial. Se eu pressionar o B0, desligando a bobina aqui, desliga essa bobina também, desliga, volta para a posição inicial, não, o contato aqui é e desliga a lâmpada. Voltando lá para a apresentação. Então é exatamente isso que a gente viu. O contato fechado ele já estava energizado, né? Como se já tivesse energizado. A partir do momento e o contato normalmente aberto ele estava desenergizado. Tá? Então, a partir do momento que eu ativei a bobina, começou a contar o tempo, passou o tempo, ele sai do normalmente fechado e vai para o normalmente aberto. Então, fica ativar normalmente aberto. Tá? Como eu coloquei a lâmpada no normalmente aberto, no 18, né? Ele contou o tempo, quando eu apertei o botão, ele contou o tempo e só depois que passou o tempo ele acendeu a lâmpada. Né? Ele poderia ter feito o contrário, que era fazer para apagar a lâmpada. Né? Vamos fazer lá. Sim, então poderia ter feito esse aqui. Então vamos
aproveitar para trocar esses números aqui. Esse é o 18. Esse aqui é o 16. Tá? Então, vamos tirar isso aqui e colocar para cá. E para não ficar aceso direto, vamos colocar esse 15 aqui embaixo. Deixa eu fazer aqui. Então, o que vai acontecer agora? Ele vai estar, quando eu apertar o botão aqui, ele vai estar passando pelo contato fechado, então vai estar acesa a lâmpada, vai acender a lâmpada. 5 segundos depois, vai apagar a lâmpada. Aí. Vamos lá. Ó, acendeu a lâmpada, vai contar o tempo. Vamos passar o tempo para abrir esse contato. A encrenca que vai estar apagada a lâmpada, você vai pensar que o circuito desligou, mas na verdade você vai ter que desligar o circuito para ligar de novo. Tá? Então, o mais certo nessas condições, para você quer colocar a lâmpada para apagar, é você colocar o contato do relé temporizador aqui, ó, que ele desliga o contador K1 e apaga a lâmpada do mesmo jeito. Então, seria o mais certo. Assim, essa parte do circuito continua ligada, a lâmpada já está desligada e você vai ter que ir lá desligar o circuito para poder ligar de novo. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Vou voltar lá para o slide. A gente precisa ainda falar do próximo tipo de relé temporizador, que é o com retardo na desenergização. Então, esse cara faz justamente o contrário daquele daqui, né? Eu até troquei as posições aqui, ó. Então, agora é o normalmente aberto, que assim que eu ativar a bobina, o contato normalmente aberto é ativado. Tá? Então, assim que eu ativar essa bobina aqui, ele já vai mudar da posição 16 para 18. Daí, passando o tempo, ele volta a sair do 18 e voltar para o 16. Então, ó, inicialmente, o contato normalmente fechado já está ativado. Quando eu energizo a bobina, ele desativa. Tá? O contato normalmente aberto está desativado. Quando eu aciono a bobina, ele já ativa. Ele vai ficar ativado até passar o tempo. Passa o tempo, aí desliga e volta para a posição inicial. Né? Ativa normalmente o contato fechado e o aberto ativa. Vamos fazer essa troca lá então no Fluid Sim e ver o funcionamento. Tá? Vamos ligar o circuito aqui, tirar o relé temporizador, colocar esse outro aqui, chamar ele de KT1 para ficar igual. KT1, tá? E vamos colocar a primeira situação que a gente fez anteriormente. Vou colocar aqui no contato normalmente aberto. E colocar na posição 18. Vamos ligar o relé. Vamos ver o que acontece. Tá? Estão ligando lá. Ele já liga a lâmpada direto, porque o contato ele ativa imediatamente, né? Ele é retardo na desenergização. Agora, quando passar o tempo, vai 5 segundos aí, vai desenergizar. Então, quando eu apertar aqui, ó, vai ativar o temporizador, ele ativa imediatamente. Quando eu pressionar, ele vai contar o tempo lá, né? E vai demorar para esse tempo para acabar voltando para a posição inicial. Tá? Então, esse é o relé temporizador com retardo na desenergização. Vamos lá. Voltamos lá para o slide. Existe também um relé temporizador chamado um relé temporizador estrela-triângulo. Ele no Fluid Sim não tem como simular ele. Tá? Mas basicamente ele serve para fazer a partida estrela-triângulo. Basicamente ele é uma mistura dos dois relé temporizadores. Tá? Então, o primeiro é o relé com retardo na desenergização, que quando você ativa a bobina, ele já ativa o relé. Né? Então esse cara funciona.
funciona, ele liga o motor em estrela, né, os computadores para ligar em estrela. Daí quando passa o tempo, ele desliga e volta para a posição inicial, né, que é o 16. Tá? Só que ele dá um tempinho lá de 50 milissegundos, senão, se você já fizer essa troca aqui, né, ele vai dar curto-circuito lá, porque não dá tempo dos computadores trocarem, ligar um e ligar o outro, né, e acaba dando curto-circuito. Então ele aguarda esses 50 milissegundos, que é um tempo praticamente desprezível, mas necessário aí para que seja feita essa mudança de estrela para triângulo. E daí ele liga o outro eletrocontrolador que vai fazer uma conversão para triângulo. Daí só vai desligar quando ativar. Tá? Em ladder a gente tem também esses recursos aí de temporização. Vamos lá pro assim, só que cada CLP tem recursos meio um pouco diferenciados, né, de temporizador. Vamos apagar esse exercício que a gente colocou aqui. O temporizador está aqui, ó, time, né? Então, se você clicar duas vezes aqui, ó, você vai ver que ele tem várias formas de fazer essa temporização. O primeiro aqui, o on delay, é o retardo na energização. O off delay é o retardo na desenergização. E aí aqui ele tem se você dá esse aqui você tem que, o on delay, você tem que ativar a saída do temporizador aqui no CLP e mantê-lo ativado. Se você usar essa segunda aqui, é o on delay with pulse and reset, que é o retardo na energização com pulso. Se você mandar um pulso, ele já ativa, depois você vai ter que resetar ele para ele desligar. Né? Tem essa função também para o off delay. Deixa eu ver. Não, para o off delay não tem. Ele tem alguns outros recursos, que é, por exemplo, esse flashing delay, ele faz ciclos, né, iguais de acesos e ativados e desativados. Né? Fica como se você quisesse fazer uma lâmpada piscar. Vai fazer piscar através desse flashing relay. Tá? Daí tem que resetar aí também. Então, mas esses recursos aqui abaixo é muito diferente dependendo do fabricante do CLP. Tá? Os que são padrões são o on delay e o off delay. Tá? Esses dois, qualquer CLP tem. Então a gente vai utilizar eles. Tá? Então, só para a gente ver o funcionamento, eu vou fazer o seguinte: ó, vou fazer deixa eu apagar a coloquei na linha de baixo, colocar aqui o relé temporizador em cima e colocar uma entrada I1 ativando esse relé temporizador. Tá? E aqui embaixo eu vou fazer o contato do próprio relé temporizador, ativando uma saída que seria a lâmpada. Tá? Então, esse circuito eu vou ter que manter segurando aqui o botão para ele temporizar, senão eu não temporizo. Tá? Vamos ver quanto tempo ele está. Está com 0 segundos, não temporizou nada. Então, vamos colocar aqui 5 segundos. E vamos lá para a simulação. Aqui embaixo ele mostra, na simulação ele mostra o tempo, tá? Vamos ver aqui como é que fica então. Aqui também uma tabelinha, vamos ver aqui, ó. O T1 do tipo on delay, 5 segundos, T1 igual a 0. Ele vai fazer aqui a contagem também. Então vamos rodar. Então, se eu apertar e desapertar, não manter energizada essa bobina, viu que ele começa a contar. Quando eu tiro dos botões, ele para de contar. Então tem que manter energizada até contar os 5 segundos. Quando passar os 5 segundos ali, ele vai acender a lâmpada. Acendeu a lâmpada aí. Tá? Vou tirar do botão, daí desliga a lâmpada e já zera aqui a contagem do temporizador. Do temporizador. Tá? Tem um recurso aqui que eu não comentei, e vou comentar aqui, ó. Esse recurso chamado memória, tá?
Então, quando você precisar de uma saída ativa seja ativada mais de uma vez, né? Se eu quiser memorizar, por exemplo, aqui eu só tenho 3 locais para você colocar contato de entrada. Então, é o I1, o I2 e o I3. E você precisa que o I4 em série também ative uma saída. Não tem. Então, você pode jogar na memória e a partir do momento essa memória recebe essa informação aqui, ó. Memória é o I1 em série com o I2 e em série com o I3. Aí você joga ela aqui embaixo, ó, e coloca lá, por exemplo, I4, né? Então, ela ativaria essa saída aqui, aqui, ó, somente se tiver, é a mesma coisa se fosse I1 em série com I2, em série com I3 e em série com I4. Só que ao invés de colocar isso, eu joguei I1 em série com I2 e em série com I3 na memória. A partir do momento, então, essa memória significa tudo isso daqui. E daí, se eu colocar ela aqui e acrescentar o I4, ela vai ser como se fosse esses 3 em série com I4. Tá? É um outro recurso do CLP. A famosa memória. Vamos trabalhar bastante com ela aí, né? No curso. Tá? E o outro recurso do diagrama ladder, para terminar essa parte desses circuitos sequenciais, né? É o contador. Vamos ver o que faz o contador. Vamos lá para o ladder novamente, lá para o Airsoft. O contador, ele está aqui, ó. Tá? Tem 8 tipos de contador, 8 contadores, né? E colocar aqui, ó, também. Da mesma forma, ele tem a contagem progressiva, a contagem regressiva, tá? E você pode colocar quantos pulsos. Então, significa o seguinte: quantos pulsos você quer que ele demore para. Tá? Isso aqui é para fazer, por exemplo, eu quero contar, está numa esteira passando a quantidade de peças. Eu quero que coloque numa cesta que, né, separe 5 peças cada vez que a esteira for trazendo peça. Então, ele tem um sensor que vai contando, ó, passou a primeira peça, passou a segunda peça, passou a terceira peça, passou a quarta peça, passou a quinta peça, então vamos ter que parar, tá? Então vamos ver aqui. Vamos fazer um programinha usando esse contador só para vocês entenderem. Eu vou colocar uma entrada I1, que poderia ser um sensor, né? Uma botoeira mesmo, e ele vai ativar o contador C1. Eu vou colocar esse contador C1 já, como eu coloquei aquela vez, já está aqui, assim, tá? E daí eu vou colocar esse C1 ativando o C1. Tá? Um detalhe que eu vou ter que fazer alguma coisa desligando, resetando esse computador, tá? Senão ele você vai ficar sempre no 5 e não vai desligar. Então, vamos colocar lá C1 e colocar RC1. Tá? Vamos lá. Simulação. Tá aqui a tabelinha, ó. O contador C1 vai contar até 5, as referências 5, e ele está em 0. Então, para eu simular, ó, quando eu apertar o I1 uma vez, ele não acende a lâmpada, né? Ele está em 1 ainda. Vou apertar I1 mais uma vez, ele foi para 2 aqui. Apertar o I2, o I1 mais uma vez, foi para 3. Apertar o I1 mais uma vez, foi para 4. Quando apertar ele a quinta vez, aí ele vai verificar que o C1 está igual a esse valor de referência aqui, então ele vai acender a lâmpada. Acendeu a lâmpada. Só depois eu dar 5 pulsos aqui nesse computador é que ele acendeu a lâmpada. Aí sempre que eu quiser desligar a lâmpada nesse caso aqui, e se eu for reutilizar o computador, porque se eu continuar mandando pulso, ele vai mandar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E por diante, ele não vai parar mais. Então, para que ele pare para que ele desligue a lâmpada e pare de contar, eu tenho que resetar o computador aqui. Aperto I2, I2 reseta o computador e desliga. Então, você pode ver aqui que zerou aqui o computador e daí eu posso começar tudo de novo lá. 1, 2, 3, 4, 5, acende a lâmpada. I2 reseta, tá? Então, sempre que eu
usar esse recurso, tem que saber a hora de resetar ele, tá? Senão ele pode não funcionar. A gente vai usar bastante ele na sequência do curso, tá? Então precisa sempre observar aqui como é que eu vou ter que resetar ele, beleza? Então era isso aí para esse vídeo de hoje, né? Para compreender aí todos os elementos aí de programação de CLP para você fazer uma programação com lógica sequencial, tá? Lógica sequencial, além de depender dos estados de entrada, depende também do estado anterior da saída. Feito?